Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Bom dia a todas e a todos. Recebam um grande abraço fraterno nesse início de sábado, onde chegamos para conversar com Jesus, falar sobre Jesus, lembrar de Jesus, para que nós possamos cada vez mais caminhar junto com Ele, exercitando aquilo que Ele nos exemplificou, não é mesmo? Então, vamos iniciar com a leitura do livro Fonte Viva, psicografia de nosso querido e saudoso Chico Xavier e ditado do Espírito Emmanuel. O capítulo hoje é o 95, que tem por título Vê e Segue, retirado do Evangelho de João, capítulo 9, versículo 25. Que bom, meu primo. E João diz assim: uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Apesar de o trabalho renovador do Evangelho, nos círculos de consolação e da pregação desdobrar-se diante das massas, semeando milagres de reconforto de almas no povo, o serviço sutil e quase desconhecido do aproveitamento da boa nova é sempre individual e intransferível. Então, não adianta nós estudarmos as coisas do Evangelho de Jesus e querermos apenas que o outro cumpra. É nosso. O trabalho do Evangelho é individual e intransferível. É nós que temos que colocá-lo em prática, cada um. Os aprendizes da vida cristã, na atividade vulgar do caminho, desfrutam do conceito de normalidade, mas, se não gozam de vantagens observáveis no imediatismo da experiência humana, quais sejam as consolações, do estímulo, da prosperidade material, de maneira a gravarem o ensinamento vivo de Jesus nas próprias vidas, passam à categoria de pessoas estranhas, muitas vezes ante os próprios companheiros do ministério. Quantas vezes, por nós gostarmos de estar todos sábados aqui cedinho, um dia que a gente poderia dormir até mais tarde, mas quantas pessoas falam assim, por que não aproveita um pouquinho mais a cama, né? Às vezes a gente se torna meio estranho. Chegado a semelhante posição, e se sabe aproveitar a sublime oportunidade pela submissão e diligência, o discípulo vai experimentar completa transposição de plano. Modifica a tabela de valores que o rodeiam, sabe onde se ocultam os fundamentos eternos, descortina esferas novas de luta através da visão interior que outros não compreendem. Descobre diferentes motivos de elevação, por intermédio, às vezes, de sacrifício pessoal, e identifica fontes mais altas de incentivo ao esforço próprio.
Em vista disso, frequentemente provoca discussões acesas com respeito à atitude que adota frente a Jesus. Por ver com mais clareza as instruções reveladas pelo Mestre, é tido às vezes por fanático ou retrógrado, às vezes por idiota ou até louco. Se, porém, procuras efetivamente a redenção com o Senhor, prossegue seguro de ti mesmo. Repara sem aflição e sem desânimo as contendas que a ação genuína de Jesus em ti recebe de corações incompreensivos e estacionários. Repete as palavras do cego, que alcançou a visão e segue para adiante. Então, meus amigos, olha só. Olha a hora que fala aqui, ó. Repara sem aflição e sem desânimo as contendas que a ação genuína de Jesus em ti recebe de corações incompreensivos ou estacionários. Então, aqui no Evangelho de João e com a explicação de Emmanuel, eles estão nos falando o quê? Se nós sabemos a quem seguimos, não importa. Temos certeza do que estamos seguindo? Jesus de Nazaré, o ser mais puro que pisou sobre este planeta. Então, por que não segui-lo? Não é mesmo? Inclusive, meus irmãos, eu estava aqui pensando, todas as vezes que a gente se encontra numa indecisão na nossa vida, é muito fácil resolver. A gente se pergunta, como é que Jesus faria? Se nós falamos que Jesus é nosso guia e nosso mestre, ora, perguntar como ele faria, a gente pega o Evangelho, abre e nós já sabemos como ele faria, e aí a gente vai caminhar nas pegadas dele, não é mesmo? Oh, beleza. Hoje, meus amigos, em vez de nós estudarmos agora a interpretação do Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos, nós já vamos começar no Ave Luz, porque hoje é longo, mas é um capítulo tão bonito que eu não queria pular. Aí, se sobrar tempo, a gente volta para aquele, tá? Então, vamos no Ave Luz, ditado pelo Espírito João Nunes Maia. Não, desculpa. Ave Luz, psicografado por João Nunes Maia e ditado pelo Espírito de Shaolin. E hoje nós vamos falar das inquietações de Filipe. E o título é Respeito. Retornamos com prazer indizível a falar de Filipe, o apóstolo maravilhoso que com Pedro e André forma a trilogia fecundante ou seiva pura oriunda de Deus e cultivada em Betsaida, que é lá que eles moravam. Filipe tornou-se o que nos dias de hoje classificam de repórter. Então, Filipe era o repórter da época. Vamos encontrar Filipe andando em Betsaida, tendo nos ombros um pequeno alforje, que é aquela, né, bolsa de couro, que certamente acolhia a matula do dia. Olha só que termo interessante, faz muito tempo que eu não escuto falar esse termo, né? A matula. Antigamente, quando a gente ia de trem, nós que somos da família dos Ramos, sabemos o quanto viajamos de trem nessa vida, e de Prudente até São Paulo, eram 17 horas de trem. E a gente fazia matula, frango frito com farofa. Que coisa melhor. Felipe também andava com a matula aqui, ó, no alforje. Então, as ruas, bem cedo, se mostravam movimentadas pelas notícias dos fenômenos produzidos pelo Divino Mestre. Camelos e jumentos enchiam as encostas à procura de um capim e folhagem que os abastecessem e os refizessem das grandes marchas pelo deserto. Filipe, solfejando algumas de suas canções prediletas,
brinca com uma bengala improvisada, como se fosse um artista anunciando as suas mágicas. Para em frente a uma oliveira, era o que tinha muito naquela época, né? Pé de azeitona. Para em frente a uma oliveira, cuja maviosa sombra e aroma convidavam para a meditação. Mas, debaixo da oliveira, já se encontrava sentado e apoiado num velho bastão um ancião, quase de um século de existência. Os cabelos faziam lembrar as neves. O rosto denunciava o maltrato da existência e os olhos, meio apagados, eram como despidos de todo o desejo de ver a natureza. Olhos apagados. Um ancião quer dizer o quê? Ele estava com catarata, né? É aquela pelezinha que cobre a vista da gente, que quando a gente fica mais de idade, a gente tem que fazer a cirurgia, né? Então, o velhinho estava velhinho mesmo. Então, os olhos meio apagados eram como que despidos de todo o desejo de ver a natureza, porque tinha aquela película branca, né? Pelo cansaço e o enfado de somente contemplar todos os dias a mesma coisa. O discípulo de Jesus, Filipe, que estava cantarolando com o seu alforje com a matula dentro, o discípulo de Jesus toca o velho com a sua destra, de mansinho, dizendo: a paz seja contigo, meu senhor. O velhinho, com muito custo, levanta a cabeça. Ah, eu sei por que ele com muito custo, porque as vértebras aqui do pescoço está tudo duro, gente. A gente sabe como que tem hora a gente não. A gente, para fazer tchau, a gente vira o corpo todo, né? A gente já não vira mais só o pescoço. A gente começa a entender das coisas de velhinho. Então, esse, com muito custo, levanta a cabeça e responde: quem sois? Quem ousa tirar-me do descanso, se é que existe Deus que ele me proporciona? Sou eu, meu velho, Filipe, um simples homem, em que poderei te servir? Filipe estava ali se disponibilizando para o velhinho, né? E o velhinho ranzinza, servir, servir, servir. E o velho deu uma gargalhada meio forçada, desdenhando das boas intenções do companheiro de André e Pedro, Filipe. Mas a veneração que Filipe tinha pelos velhos e pelas crianças fê-lo ouvir o velho com paciência a longa história do antigo judeu. Então, Filipe estava de boa. Foi lá escutar a história do velhinho. A revolta fez o velho se esquecer da bondade alheia e desacreditar até da existência de Deus. Filipe falara com carinho ao pé do ouvido para que ele pudesse escutar melhor, porque o velhinho, com quase 100 anos, ele já não escuta bem. Então, Filipe falou ao pé do ouvido para que ele pudesse escutar melhor sobre Jesus. Anunciado pelos antigos e pelos novos profetas, esclarecendo que Cristo já estava na terra. Imagine a cena, gente. Filipe parou para descansar embaixo de uma oliveira. Aí, lá embaixo daquela oliveira frondosa, já estava um velhinho sentado lá. Aí Filipe vai e chega: a paz seja convosco, meu irmão. O velhinho ranzinza fala com muita dificuldade, ele olha para cima e fala: quem é que ousa me tirar desse descanso, né? Aí Filipe fala: sou eu, Filipe, né? Estou aqui para servi-lo. E o velhinho, servir, né? Não acreditava mais. O velho já estava revoltado, né? E Filipe vai e fala com carinho, bem pertinho do ouvido dele, para que escutasse bem, sobre o Messias, Jesus. E anunciou que Jesus já tinha chegado, já estava ali na terra.
E sabes onde, meu velho? Filipe, entusiasmado, fala, e sabe onde que está Jesus, meu velho? Aqui em Betsaida, por acréscimo da misericórdia do Criador, desse Pai de amor e bondade em que não acreditas por não encontrá-lo. Filipe, com todo carinho, passa de leve as mãos pela cabeleira do velhinho e fala mais ao seu coração: meu amigo, como te chamas? Então Felipe não ficou aperreado porque o velhinho estava ranzinza e até duvidando da existência de Deus. Felipe, muito amoroso, passou a mão na cabeça do velhinho e falou assim: meu amigo, como te chamas? O velho meio sem graça, porque o velho percebeu que ele estava ranzinza e o outro estava ali todo cheio de amor. O velho meio sem graça não nega a sua identidade e fala: podes me chamar de sultão, se queres colocar-me ao menos pelo nome onde nunca pude chegar. Olha só. Então, ele falou que podia chamar ele de sultão, que era um nome onde ele nunca podia chegar. O sultão era, né, um homem de grandes posses, dono de muitas terras, muitas mulheres naquela época, né? Então ele fala: podes me chamar de sultão, se queres colocar-me pelo menos no nome onde nunca pude chegar. Filipe compreendeu-se tratar de uma pessoa prejudicada no passado pela política, a quem os próprios companheiros se encarregavam de sacrificar até que ele chegasse ao ponto onde estava. Então, Filipe logo perguntou: esse daqui é mais um dos injustiçados da política da época. E aí Filipe fala: meu velho sultão, notando certa claridade nas enrugadas feição do homem, Filipe continuou: eu estou aqui, sultão, para falar de Deus. Um Deus que talvez não soubestes procurar. Um Deus que não persegue, um Deus que não calunia, um Deus que não tem ambição, um Deus que não rouba, um Deus que não odeia, um Deus que não fala mal de ninguém, um Deus que não despreza, não desdenha, não é egoísta e nem orgulhoso. Então, Felipe já falou ali as qualidades de Deus, né? O velho sultão, interrompendo, diz: esse Deus que pregas não existe. E o discípulo, com redobrada paciência, responde com convicção. Afinal de contas, ele era discípulo de Jesus, como ele não vai responder com convicção, né? Esse Deus, meu amigo, é o Deus que existe. Eu poderei te levar não a ele, mas àquele que o representa na terra, o Messias que estou tentando te revelar. Aqui já merece fazermos uma pausa, para, de uma vez por todas, esclarecermos a diferença que a Igreja Católica nos confundiu quando ela fala que Jesus e Deus são a mesma pessoa e o Espírito Santo, que eles chamam de Santíssima Trindade. Não são, gente. Por quê? Deus não é uma pessoa. Deus é um ser. É uma inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ou Deus, como diz no Evangelho de João, Deus é amor. Então, e na Igreja Católica nós aprendemos que Deus, Jesus e o Espírito Santo é uma coisa só. Não é, gente. E aqui eu achei muito legal que Felipe distingue para o velho, olha só. Aí, ó. O velho, né, quando Felipe enumera todas as qualidades de Deus, e o velho fala assim: esse Deus que pregas não existe. E aí Felipe, com aquela paciência, fala: ó, esse Deus, meu amigo, é o que existe. Eu poderei te levar não a ele. Então, ó, Felipe fala que pode levar o velho não a Deus, mas àquele que o representa na terra. Jesus de Nazaré, o Messias,
que estou tentando te revelar. Viu como deixa bem claro? Jesus é o Filho de Deus, enviado por Deus, que esteve com Deus desde a formação do planeta Terra. Imagina. Imagina a categoria desse espírito que é Jesus. Ele esteve com Deus no planejamento da formação da Terra. Ele esteve com Deus na formação da Terra. E depois Deus ainda falou para ele que ele ia ser o governador em chefe deste planeta. Então, Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Não é uma pessoa, não é aquele velhinho de barba branca que aparece nas pinturas, não. É um espírito, é uma coisa muito que a gente não consegue ainda discernir. Dizem os espíritos superiores que nós, humanos, não temos palavras para definir Deus. Aí temos Jesus e temos os espíritos, que na Igreja Católica fala Espírito Santo. Então, os espíritos são os espíritos benfeitores. Então, para a gente acabar com essa questão da Santíssima Trindade, o que existe é Deus, Jesus e os bons espíritos, né? Nessa questão da divindade. Então, o ancião torna a falar novamente apressado. Messias, Messias, nós estamos na época dos Messias. Eles estão por aí, por toda parte. Só aqui na Galileia, eu conheço centenas. A quantidade de Messias é igual a dos peixes nos rios. Então, o que o velhinho estava falando? Que cada mês, cada ano, aparecia um Messias diferente. Por isso que eles tinham dificuldade de reconhecer em Jesus o verdadeiro Messias, aquele que os profetas lá do Antigo Testamento profetizaram que viria. Filipe, aproveitando o silêncio, termina sua argumentação dizendo: Sultão, meu senhor, esse de quem te quero falar é diferente desses outros, porque esse que eu vou te falar, ele opera prodígios nunca vistos por nenhum profeta. Ele dá vista aos cegos, sultão. Sultão, ele levanta os paralíticos, ele faz os surdos ouvirem. Sultão, ele devolve vida àqueles que já considerávamos mortos. Esse de quem te falo é o nosso Senhor Jesus Cristo. O velho sultão levantou-se com dificuldade e saiu apoiado no seu bastão, praguejando contra Deus e contra Cristo, e chamando Felipe de cão sem dono, que não tinha nem respeito pelos velhos que queriam descansar. Então o velhinho estava da pá virada, né? O discípulo repórter, que é o Felipe, teve vontade de ir atrás de Sultão e procurar outros meios de convencê-lo, mas algo na consciência lhe dizia: basta, Felipe, por hora basta. Mesmo assim, gritou ao velho, procurando saber se ele queria alguma coisa para comer. O velho nada respondeu e ergueu em riste o seu cajado e foi embora. O apóstolo baixou a cabeça e tomou outra direção. À noite, Filipe se encontrava com os outros discípulos na já famosa igreja, entendamos que não é igreja, de Betsaida, é a casa de Simão Pedro, onde eles se encontravam à noite. O mestre, como de costume, fixa seu olhar manso essa noite em Tomé. E este, conhecendo a linguagem de Jesus, levanta e faz uma prece a Deus, conversa com Deus, buscando entender o Cristo. Gente, vamos imaginar toda essa cena. A gente está lá em Betsaida, chegando todos os discípulos,
Jesus ali dá uma olhada para Tomé, Tomé levanta e faz uma prece, e a gente já pode imaginar o que vem por aí, né? Pedro, que estava perto de Tomé, sentindo o entusiasmo do discípulo no momento da oração, abre devagar os olhos, que cerrara por submissão ao momento. Então, enquanto Tomé fazia a prece, Pedro fechou os olhos. Geralmente, quando a gente faz uma prece do fundo do coração, a gente gosta de fechar os olhos, né? Então, Pedro fechou os olhos na hora da prece e depois abre devagar os olhos e vê o rosto do amigo banhado em lágrimas. Tomé, que fizera a prece, estava banhado em lágrimas. Tomé estava, acima de outras coisas, pedindo ao Senhor que lhe arrancasse do coração a dúvida sobre as coisas espirituais que sentia, de momento a momento. Então, nós sabemos que Tomé foi aquele que, quando Jesus, ao terceiro dia, levantou e saiu da sua tumba e apareceu para os discípulos, Tomé falou: não acredito, me mostra tuas chagas. Aí, né, foi quando ele acreditou, quando ele viu o buraco dos pregos, né, nas mãos e nos pés de Jesus. Então, vejam vocês como Tomé já sofria por ter dificuldade de acreditar. Então, ele chorou na hora daquela prece por isso, porque Tomé, acima de tudo, ele pedia ao Senhor que lhe arrancasse do coração a dúvida que ele tinha sobre as coisas espirituais. Pedro, meio assustado de ver Tomé chorando, monologa, fala com ele: de onde não se espera é que se sai. Porque Pedro sempre via, né? Tomé tão duvidando de tudo, e Tomé faz aquela prece linda, e Pedro fala dele para com ele mesmo: de onde não se espera que se saia. Filipe ainda não dera uma palavra naquela tarde. Levanta-se, como se sentisse o comando a perguntar, e interroga: Jesus, aí Filipe está doido para perguntar, né? Jesus, pode nos ajudar, principalmente hoje, a entender o que deve ser o respeito aos outros? Por que será que Felipe ficou encasquetado com essa questão do respeito? Talvez por dois motivos. Talvez porque ele, no colóquio que ele tivera com o velho lá embaixo da oliveira, talvez ele achou o velho com falta de respeito, por não acreditar que Jesus tinha chegado, e talvez o próprio Felipe pode ter achado que ele tinha sido desrespeitoso por querer afirmar para o velho tão veementemente que Jesus já tinha chegado. Então, e aí então ele vai falar, né? Jesus pode nos ajudar, principalmente hoje, a entender o que deve ser o respeito aos outros? Senhor, continua Filipe, encontro-me assustado, pensando no que devo fazer para entender e praticar o que chamas de amor ao próximo. Está vendo como Felipe era uma alma sensível? Imagina os sentimentos que iam no coração de Felipe. Ao mesmo tempo que ele queria falar de Jesus para aquele senhor, para o velhinho, ele ficou assim, né, em dúvida, ele ficou sentido, porque ele achou que o velhinho não tinha tido respeito, né, para com as coisas de Jesus. E aí ele ficou com dificuldade de amar o próximo, entender e praticar o que chamas de amor ao próximo. Então ele quer saber de respeito na questão de amar ao próximo. Filipe fala e já senta-se no banco liso dos velhos pescadores e limpa a mente como uma bateia nas mãos do garimpeiro em busca de pedras preciosas. Quer dizer, aí Filipe tira tudo que
podia tirar da cabeça para deixar entrar os ensinamentos do Mestre. O Cristo, cintilando seu tranquilo olhar nos seus seguidores, aquele olhar que Jesus dava, inicia sua resposta. Filipe, que a paz de Deus esteja em teu coração. O apreço que devamos ter às pessoas, e em certo ponto até aos animais, exige de nós muita acuidade, muito cuidado, muito senso espiritual, cabendo dentro da máxima que sempre repetimos. Olha aqui, não fazer aos outros aquilo que não queremos que eles façam conosco. Então, aí Jesus já dá a primeira lição para Felipe, né? Felipe, Jesus fala que o apreço, o amor que nós temos que ter para com os outros, né? Sempre tem que ser baseado assim, não fazer aos outros aquilo que não gostaria que os outros fizéssemos para nós. E Jesus continua, coloca-te no lugar daqueles que esperam o teu respeito, que logo saberás como deve agir para com eles. Então, aqui Jesus já falou, Felipe, se coloca no lugar do velho e você já vai saber como é que você gostaria de ser tratado. Nem sempre, Felipe, os conceitos da vida que abraçamos são certos para os nossos semelhantes. Jesus, gente, Jesus pensa num espírito, né? Então, Jesus fala, gente, há 2000 anos Jesus falava isso, ó. Nem sempre os conceitos da vida que abraçamos são certos para os nossos semelhantes. Então, por que é que eu vou tentar colocar na cabeça de uma pessoa que é evangélica, ou que é católica, ou que é muçulmana, ou que é do Islã, ou que é da Umbanda, ou da... Como é que eu vou querer do budismo que eles sejam espíritas? Não existe isso, gente. Então, nem sempre os conceitos da vida que são certos para nós são certos para os nossos semelhantes. É importante, quando atingirmos determinado progresso na engenhosa arte de viver bem, olha como Jesus fala, engenhosa arte de viver bem. Viver bem exige um jogo de cintura, minha gente. No entanto, é meio perigoso o fanatismo. Olha só, é meio perigoso o fanatismo. Vestir a capa de missão ou o cumprimento do dever é criar situações melindrosas, fazendo por vezes inimizades. Olha só. Sei que tens grande dedicação aos velhos e também às crianças órfãs que atravessam o teu caminho. Porém, não deixes que a piedade se exagere, para que ela não se torne em desespero ou revolta. Olha, Jesus falando do caminho do meio, até para ter apreço para com os outros, nós não podemos deixar que a piedade se exagere, para que ela não se torne desespero ou revolta quando eu não consigo fazer. Continua Jesus, procura ajudar à altura das tuas possibilidades e na medida do interesse do outro, que o necessitado te mostrar. Olha só, gente. Então é diferente. Olha, vamos ver bem prático. É diferente. Uma pessoa chega para nós perdida, fala: olha, eu estou sem religião, estou meio perdida, mas eu sinto que eu preciso ter alguma coisa onde me pegar. O que você me sugere? Claro que eu vou falar do espiritismo. Vou falar: olha, você tem 5 minutinhos aí para a gente conversar? Eu vou te falar da doutrina espírita, como ela é. Ela nos ensina de onde viemos, para onde vamos, como vai ser depois da nossa morte da Terra, que a vida continua. Eu vou te explicar tudo.
Mas isso se a pessoa está perdida e pede para nós, gente. É diferente de uma pessoa que já tem uma religião e a gente querer enfiar a goela abaixo dela, a nossa religião, seja qual for. Então, ó, na medida do interesse do necessitado. Sair procurando a esmo a quem socorrer ou a quem doutrinar fará com que a mágoa se instale em seu coração, podendo até enraizar-se, tornando difícil a desapropriação dessa mágoa, né? Então, olha, Jesus fala para quê? É o caminho do meio, bom senso, para que a gente não se desiluda e depois fiquemos magoados pro resto da vida. O mestre se cala, olhando para a própria túnica, que refulgia em cores variadas, porque estava no final da tarde, o sol se pondo, refletindo no ambiente um clima de paz. Filipe, não esqueces o velho sultão um só momento, achando que fostes por demais exagerado com o ancião. Poderias ter, olha a lição de Jesus, poderias ter conversado sobre outros assuntos, Filipe, sem levares o velho à irritação. Então, a gente pode conversar com todas as pessoas sobre outros assuntos sem precisar falar da nossa religiosidade. Por quê? Porque a nossa postura natural já vai indicar que nós temos uma religiosidade. Então, não precisa sair pregando, botar o evangelho debaixo do braço e pregar nas esquinas. Então, olha só. Então, não esqueças, Filipe, não esqueças o velho sultão um só momento, achando que foste por demais exagerado com o ancião. Poderias ter conversado sobre outros assuntos, sem levares o velho à irritação. Com pouco espaço de tempo, ficaria sabendo da opinião dele acerca da vida espiritual. Então, Filipe se adiantou. Ele não bateu um papo primeiro com o velhinho para saber o que o velhinho pensava de religião ou não, e já foi logo, né? Então, assim não fizestes. Fosse logo tocando no assunto e o teu tribunal íntimo te acusa, pedindo reparo e sugerindo que não procedas mais assim. Então, nós não falamos sempre que a lei de Deus está inscrita em nossa consciência? Então, Filipe, depois daquela abordagem ineficaz que ele fez para com o velho, ele ficou chateado com ele, que ele não devia ter agido dessa maneira, né? Então, e Filipe não quer mais proceder desse jeito. Olha que legal. Aí, né? Jesus, dono de uma sensibilidade altamente desenvolvida, tocara mais ou menos no assunto que preocupava o discípulo e o deixara bastante deprimido. E com habilidade procede. Vocês percebem, gente, como Jesus sabe o profundo de nossa alma? Filipe não tinha falado nada para Jesus, que ele tinha conhecido o sultão. E Jesus aqui fala, ó, Felipe, não esqueces o velho sultão um só momento, não é mesmo? Jesus sabe o íntimo de nossas almas. E aí, com habilidade, Jesus continua. Meu filho, olhando para Felipe, o acatamento às pessoas é distinção de alma nobre, mas saber como respeitar é inspiração da caridade integrada ao amor. Olha o respeito aqui. Então, o que é respeito? Caridade integrada ao amor. Não queiras impor a quem quer que seja o teu ponto de vista. Não deves forçar as consciências de ninguém a título de ser a vontade de Deus, pois Deus é soberano, que não precisa esperar pela harmonia de tudo o que ele mesmo fez. Deus espera o trigo crescer e prosperar. Espera os olivais ficarem no ponto da colheita. Espera as fases certas para recolher as uvas.
espera por algum tempo a procriação das ovelhas e espera sorrindo pela natureza que nos cerca e pela nossa transformação da ignorância à sabedoria. Que lindo, né? E tu, continua Jesus, e tu, Felipe, quem és que não podes esperar? Não te preocupes com a velhice do corpo, no tocante à necessidade urgente de fazer com que a alma que anima aquele corpo velho desperte para o Criador. Pois em verdade, olha, quando Jesus fala em verdade te digo, é que é para prestar muita atenção. Então ele fala, pois em verdade te digo que em muitos casos, a que está vivendo como criança é verdadeiramente mais velha e amadurecida para as coisas do Espírito. Então Jesus falou, olha só, não te preocupes com a velhice do corpo. Então, porque Felipe queria enfiar a goela abaixo do velhinho, porque Felipe já pensou assim, ele já está velho, eu preciso demonstrar para ele que Jesus já chegou, que Jesus está aqui, né? Aí Jesus falou, não te preocupes com a velhice, que aquela pessoa velha que age como criança, às vezes, olha só, às vezes é verdadeiramente mais amadurecida que as coisas do Espírito. Então, gente, nós nunca sabemos. Por isso que nós não podemos menosprezar ninguém. Fico pensando, sabe, naquelas pessoas prepotentes da academia, estudaram longamente, debateram longamente, né? E acharam que tudo está em volta só daquele saber maravilhoso e tudo. E aí, quando o corpo exausto morre e a alma volta para o verdadeiro lar, que é o mundo dos espíritos, imagine que quem vai receber essa pessoa seja o faxineiro lá da faculdade, que ele se formou em tantas coisas. Aquele faxineiro que ele nunca nem falou bom dia. Ah, mas como? Você aqui? É que às vezes é uma alma muito mais evoluída do que a deles. Então, por isso, eu imagino as pessoas que têm preconceito de cor, com a cor negra, com os pretos. Imagina que lindo ele chegando lá do outro lado e quem vai receber um espírito que se aparece num corpo negão. E aí? Que sem graceza que vai ficar, não é? Aquele que tem muita preconceito contra homofobia, com as questões de gênero. Imagina, se uma pessoa trans, toda paramentada, vai receber ela lá do outro lado. E aí? É só assim que às vezes aprendemos. Então, continua Jesus, se queres entrar nos corações alheios, olha a lição aqui, para levar a boa nova do reino de Deus, e isso nos dá muita alegria, olha só, Jesus aí afaga o coração de Felipe, que é o de todos nós, né? Então ele fala assim, se queres entrar nos corações alheios para levar a boa nova do reino, e isso nos dá muita alegria, todavia, Felipe, espera que os corações abram as portas dos sentimentos. O fruto verde dificilmente terá sabor. E, acima de tudo, é nosso dever respeitar o ambiente alheio. Espera, mesmo sendo convidado para adentrar o lar que não seja o teu. Espera. Os assistentes ali naquela noite regozijavam-se com os ensinamentos do mestre. Todos tinham um caso semelhante
e alguns poucos sentiam mesmo vontade de partir para a agressão quando alguém que eles provocavam na imposição da doutrina blasfemava contra Cristo. Então, imagina, gente, aqueles discípulos, homens rudes, de mais de 2000 anos atrás, encantados que estavam com as palavras de Jesus, queriam enfiar a goela abaixo dos outros aquilo, mas olha só, às vezes eles queriam até partir para agressão, como não acreditar em Jesus, que Jesus já veio, olha todas as coisas lindas que Jesus fala e faz. E aí, olha só, e Jesus finaliza. Filipe, é bom que guardes isto na cabeça. Ninguém, olha, gente, ele não fala alguns, Jesus fala ninguém. Ninguém se perde. Somos todos filhos do mesmo Pai, criados com o mesmo amor. Então, gente, quando Jesus fala ninguém, é ninguém. É aquele político corrupto, é aquele que quer ser o dono do mundo, o imperador do mundo. Ninguém se perde, ninguém. E como que isso, que ninguém se perde? Deus, na sua imensa benevolência, ele nos deu as reencarnações. Uns caminham mais rápido, outros ficam patinando um pouco, mas todos vão chegar. Essa é a imensa maneira de Deus falar, eu amo a todos de igual maneira. Jesus não ama só os bons. Jesus ama a todos e de igual maneira. Então, continua Jesus, se alguém reluta e não aceita a verdade agora, o tempo será um portador dessa verdade mais tarde. Eu acho que, olha, Jesus falando, eu acho, que lindo, né? Eu acho que existe tanta lavoura à espera de colheita que parece perda de tempo preocupar-se com os plantios novos, cujos frutos ainda se encontram verdes. Filipe, procura mais um pouco de meditação. Olha, Jesus dando norte. Está confuso? Para e medita. Procura mais um pouco a meditação. Procura a oração, para que o fanatismo não lhe perturbe. E abraça a Deus, meu filho, esperando e trabalhando com fé que esse mesmo Deus te guiará por todos os caminhos, para que sejas um homem reto, com reta justiça, com reto respeito e com reto amor. O apóstolo Filipe tinha vontade de escrever tudo que ouvira do mestre para não perder nada, mas não conseguia. Gravou na memória toda a mensagem, restabelecendo a tranquilidade na sua alma, para quando saísse dali, tivesse a deferência com os outros, sabendo como proceder. A lua despedia-se da terra, sumindo no horizonte, e as estrelas, como os olhos de Deus, ficavam mais vivas. Olha que linda lição, gente. Que linda lição do respeito, né? É para todos nós. Felipe somos nós. Respeito, né? Acima de tudo, respeito. E aí, quando a gente fala respeito, nós temos que ver que nós podemos e devemos respeitar, mas isso não quer dizer que nós temos que compactuar com o que o outro fala ou faz. Eu posso não compactuar com nada do que o outro fala, mas eu respeito ele como ser humano, filho de Deus. Ponto. Difícil? Difícil. É uma lição para todo dia, mas não é impossível. Gente, então vai dar tempo da gente estudar essa nossa 95 aqui, do livro Luz Imperecível, Estudo da Interpretação do Evangelho à Luz da Doutrina Espírita. E o capítulo é o 95 e tem por título Dívidas.
é retirada do Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 28. E diz assim: saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, outros servos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Lembra que é continuação? Olha só. O senhor daquele servo, movido por íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Né? Lembra? Um servo, prostrando-se, reverenciava: Senhor, seja generoso para comigo. Então, um servo devia um valor ao seu dono, ele não tinha como pagar, ele se prostrou diante do dono e falou: me perdoa, não tenho, mas tudo te pagarei. E aí o dono do servo, movido por compaixão, soltou e lhe perdoou a dívida. E aí, o que acontece? O servo que havia sido perdoado pelo seu senhor, saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos. Era assim, o servo maior, o servo menor, né? Assim, na hierarquia lá. E um desses conservos devia para ele 100 dinheiros. E aí, a hora que ele viu o cara, ele agarrou o cara pelo pescoço e falou assim: me paga o que me deves. E há pouco tempo o dono dele tinha perdoado a dívida. Ele sai e vê o cara que está devendo para ele, pega no pescoço e fala: me paga o que deves. Vamos ver essa passagem? Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos. Partindo para novas experiências, lançamo-nos confiantes, tocados pelas vibrações do perdão, fomos perdoados agora há pouco, né? E na busca do melhor aproveitamento da chance que se renova para nós. Agora é natural e necessário o reencontro com os valores, as paisagens, as criaturas com quem outrora nós lidamos. Está vendo que isso tudo é a reencarnação? São essas que se caracterizam como os conservos, de quem nos reaproximamos nos tratos do dia a dia, nos processos reencarnatórios. Então, gente, não existe acaso nas leis divinas. Nós viemos na família que necessitávamos vir. Temos ou tivemos o trabalho que necessitávamos ter. Criamos ou não criamos a família que precisávamos ter, mas participamos de uma família que era necessário que nós estivéssemos ali dentro dela. Então, com as reencarnações, nós vamos nos reaproximando nos tratos do dia a dia. Então, né, numa outra encarnação, eu fui uma pessoa muito ruim mesmo para os meus familiares. Vamos supor que eu era um pai de família daquele, sabe, duro, que não soltava um dinheiro para nada, era sovina, e a família passava um dobrado ali necessitado. Não tem problema. Vem numa outra reencarnação, agora ele vai ser um empregado daquela família, né? E vai passar na pele as coisas. É assim, gente, ó. Então, no dia a dia, nos processos reencarnatórios, nós viemos como familiares, como colegas, como amigos, tudo porque precisávamos ter aquelas pessoas por perto. Criados com ele, em idêntica situação, são estes conservos também devedores na procura de soluções para seus problemas. Então, está tudo certo. Então, tanto nós estamos no local certo, como aqueles nossos familiares também estão no lugar certo. Quantas vezes numa empresa, por exemplo, nos esquecemos que somos servidores iguais aos outros, com os mesmos anseios, com as mesmas necessidades de serenidade e de entendimento. Então, agora, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. Olha aqui.
Vivendo em sociedade, na permuta de caracteres no recolhimento de novos padrões, somos também defrontados por aqueles companheiros a quem devemos e outros de quem somos credores. E não se trata só de dever dinheiro, né? Nós vivemos em comunidade. Quantas vezes precisamos do auxílio do outro e quantas vezes auxiliamos outras pessoas? Então, a vigilância e a capacidade da aplicação dos ensinamentos do Evangelho de Cristo não podem estar ausentes como direcionadores na busca das nossas metas. O perdão, presente em novo ensejo de trabalho, pelo retorno à vida física, sublima-se no relacionamento com esses entes que esperam de nós a mesma benevolência que o Criador teve e tem tido para conosco. Criaturas grandemente endividadas nos séculos vivenciados. Então, que nós tenhamos com aquelas pessoas com que partilhamos a vida a mesma paciência que o Criador tem para conosco. E depois, e lançando mão dele, sufocava-o. Sufocar significa o quê? Reprimir, dificultar, inutilizar, imobilizar alguém, conseguirá pagar aquele que deve. Imobilizando alguém, ninguém conseguirá pagar aquele a quem deve. Portanto, não é pressionando aqueles de quem somos credores que lhes oferecemos condições de se quitarem. A ausência do perdão tem sido, no decorrer dos séculos, o acumulador de dores e aflições. Olha, a ausência do perdão, acumulador de dores e aflições. Nas expressões reencarnatórias e especialmente nos vínculos de parentesco. No seio da família, é natural a reaproximação de companheiros endividados entre si. Vocês acham que na família só nascem pessoas que têm afinidades conosco? Não, gente. Vem cobradores na nossa família também. Vem cobradores. A gente vê nos filhos. Os dedos das mãos, nenhum igual ao outro. Tem os cobradores. Por que na espécie dos mamíferos, dos animais, só o ser humano que demora tanto que tem que ficar com o pai e a mãe, no amparo? O gatinho logo está na vida, o cachorro logo está na vida, o pássaro, a ave ensina ele a voar logo, mas nós não. Por quê? Porque tem que haver esse período que o bebezinho é bonitinho, é cuticute, é lindinho, para a gente aprender a amar muito esse bichinho, que às vezes esse bichinho vai dar tanta dor de cabeça para nós no futuro, mas é assim. É amando, 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 que a gente vai conseguir perdoar, perdoar, perdoar. E se algum familiar, nós temos problema com algum familiar, não tenham dúvida, já demos muito problema para esse familiar em vidas anteriores, com toda certeza. É o cobrador que nos chega. Então, por isso que temos que ter paciência, amor, né? Só estamos acertando as contas, só isso. Então, no seio da família é natural a reaproximação de companheiros endividados entre si, no convite da providência ao entendimento e equacionamento das diferenças. E uma vez vitoriosa a compreensão, refletirá esta em favor de nós mesmos. Então, se a gente se sai bem de uma encarnação, que a gente tem membros difíceis na família e se sai bem, nossa encarnação deu um passo muito lindo para frente. O progresso que se estende nas bases da tolerância e do esquecimento, na edificação do equilíbrio interior. E, por fim, dizendo, paga-me o que me deves. Cobrando, esqueceu depressa como havia sido perdoado
e que também fora devedor, não em 100 dinheiros, mas em 10.000 talentos. Ante o ato de cobrar, não podemos nos esquecer de que quase sempre somos devedores maiores e encontramos na condição de perdoados ou em simples moratória. Partindo o perdão da misericórdia do Pai, pela nova oportunidade que Ele nos concede através das reencarnações, caberá a cada um usufruir, adotar por sua vez, na extensão da reciprocidade, generosidade, compreensão e paciência perante aqueles que lhe devem. Só assim estaremos conquistando o perdão definitivo, consoante o que nos esclarece o próprio Mestre no Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, a gente pede perdão para o Pai, assim como nós perdoamos. Se nós perdoamos, então Ele vai nos perdoar. Se nós não perdoamos, nós é que estamos falando, né? Esse é o funcionamento da autêntica mecânica do perdão. E aí, gente, eu falo para... Olha, já são 9 horas, mas eu vou terminar já. Eu falo para vocês o seguinte: como é maravilhosa a doutrina dos espíritos, exatamente por isso, para nos explicar como tudo fica mais fácil para nós quando nós entendemos o porquê dos perrengues que acontecem em família. São as coisas se acertando. É só se acertando. Né? Então, é o momento do acerto, gente. Então, que nós saiamos bem desses momentos do acerto nosso, né? Porque teremos elevado mais um passinho e teremos ajudado o companheiro a se elevar também. Não é mesmo? Antes de fazer a prece final, quero desejar a todos um lindo final de semana, um sábado de paz abençoado, um domingo leve e gostoso, e que tenhamos, né, na consciência, na nossa percepção do dia a dia, essas lições que o Cristo nos deixa, não é mesmo? Então vamos rezar a oração do Pai Nosso, ditada pelo espírito do poeta José Silvério Horta, psicografada por Chico Xavier, que diz assim: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o seu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sofrimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro distante de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça vontade do vosso amor, que assim seja. Um grande abraço, meus irmãos e minhas irmãs queridas, e até a próxima oportunidade. Muito obrigada pelo convívio fraterno no sábado.
Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.